Hoje em dia, parece que tudo que a gente faz é apenas por interesse pessoal, ou por ganância, ou por obrigação. Até mesmo as responsabilidades assalariadas, elas são feitas por causa do compromisso, da obrigação trabalhista. Mas pelo menos os líderes religiosos trabalham por livre iniciativa, por vontade própria, por espontaneidade, sem ganhar nada em troca. Ou será que não? Bem, pelo menos esse é o padrão que deveria ser, segundo a palavra de Deus. A mensagem de hoje é sobre isso, obrigação. Você tem um minuto para Deus? Segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, diz assim: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Aqui, o apóstolo Pedro está fazendo um apelo aos irmãos que possam pastorear, que possam cuidar dos rebanhos, das pessoas, principalmente os líderes, daqueles que tinham o dom da palavra, do pastoreio. Então é a esse que ele está direcionando a sua palavra, para que todos sejam de maneira unânimes e que exerçam essa atividade por espontaneidade, por vontade de servir, sem motivos gananciosos nenhum, mas ao contrário, que seja apenas de maneira prática, servil, com amor e não por obrigação. Essa é a questão. De forma alguma, como se fosse um mandamento, uma legislação, porque como era comum naquele tempo, a lei de Moisés impunha as pessoas, então eu tinha-se isso na mente, que tinha que ser por causa do mandamento, por causa daquela imposição. Então ele diz que não é por obrigação. Cuidar das pessoas, cuidar do rebanho de Deus, de forma alguma pode ser nessa visão, mas tem que ser por espontaneidade, tem que ser com graça, com amor, e tem que ser de maneira que também não tenha querendo nada em troca, mas que possa doar, possa lidar com as pessoas nesse padrão. Esse é o padrão que todo líder religioso, que todo aquele que se diz presbítero, bispo, apóstolo, pastor, padre, qualquer que seja o título que hoje estão aí bastante divulgados, naquele tempo era chamado de presbíteros, os líderes, os supervisores, que também significava o ancião, aquele que era o mais velho, aquele que tinha o respeito das pessoas. Então esse é o padrão que deveria ser para todos aqueles que desempenhavam este papel. O que nós aprendemos aqui, o que nós temos visto com todo esse apelo, com toda essa conclamação que o apóstolo faz aqui, que todos aqueles que estão empenhados numa liderança religiosa, eclesiástica, devem ter esse padrão, devem ter esse comportamento, que não seja por ganância, que não seja por interesse próprio e que não seja também por obrigação. Isso é o servir a Deus, é o cuidar do rebanho de Deus, de forma que realmente, como o sumo pastor, como ele diz, quando chegar então nos entregará o galardão que nos é devido de cada um. Mas infelizmente não é a realidade. Muitas pessoas, muitos líderes esqueceram esse mandamento, esqueceram esse apelo do apóstolo e agora estão fazendo as coisas por obrigação, estão fazendo por ganância, estão fazendo para interesse próprio. Essa é a realidade e nós temos observado isso. Grande parte do povo de Deus está sendo pastoreado por líderes gananciosos, por líderes que só têm preocupação pessoal, por líderes que apenas fazem por obrigação, porque é um mandamento, não por amor, não por graça, não por causa daquilo que realmente Deus deixou para nós. Então a minha oração de hoje é para que realmente
Deus possa tocar nos corações e fazer com que as pessoas se voltem a esse comportamento, para que os líderes possam ter essa direção de Deus e assim abraçar essa vocação com toda a dádiva, com todo carinho e com todo amor, porque é assim que Deus realmente quer de cada um de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.